Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, no mais esse evento da ADEFAS, a Associação de Direito de Família e Sucessões, para tratar de um tema tão caro a todos nós. Nós começamos com as reuniões há alguns meses atrás e temos desenvolvido as atividades aqui ao longo desse tempo. Nós estamos aqui, deve ser já praticamente o 20º webinar. A professora Regina chegará um pouquinho depois, para tratar do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à vida e a DPF 442. Vejo aqui, antes da gente começar, ilustres professores, convidados, e pessoas que estão sempre conosco aqui, mencionando na ordem que eu vejo na minha tela, a professora Alicia Garcia, sempre muita felicidade de recebê-la, professor José Baez também, ambos de Córdoba, vejo o professor Venceslau de Recife, Isabela Castro aqui, boa noite, e todos conectando, com 22 conectados agora. Falar um pouquinho do nosso convidado hoje, o Dr. Leslie, ele formou-se na Universidade de Brasília em 1998, ele é mestre pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, tendo publicado uma obra específica sobre o tema do qual ele vai tratar. O Leslie também é advogado da União, uma experiência bastante relevante aí em diversos temas, inclusive esse que ele vai tratar. O nome da obra do Dr. Leslie é O Princípio da Dignidade Humana e o Direito à Vida. Foi editado pela Saraiva em 2012. Sejam todos bem-vindos. As regras do webinar são bastante simples para quem participa da primeira vez. Mantenham seus áudios em off. Perguntas podem ser feitas na aba do chat. Agradeço mais uma vez a ADEFAS. O Dr. Leslie me disse que ele tem um problema de horário e, portanto, nós seremos bastante objetivos aqui para encerrar às 19 horas. Dr. Leslie, o senhor tem a palavra para nos falar um pouco sobre essa DPF e sobre sua posição sobre ela. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria agradecer a todas as pessoas que compareceram, né, todos os 9 advogados, os associados da ADEFAS, e advogados presentes, doutor Italá, colega aqui de Brasília. E eu queria dizer que esse tema é muito caro para mim. Foi o tema que me trouxe a ADEFAS, porque eu não milito na área de família, né? O meu objeto de pesquisa é o direito à vida, né? As questões de biodireito nessa perspectiva. Foi o meu objeto de pesquisa numa monografia, depois na minha dissertação de mestrado. E por que eu me afinei, né, com a ADEFAS? Porque no ano de 2018, em agosto, 3 de agosto de 2018, a doutora Regina Beatriz fez uma defesa, uma sustentação, né, uma defesa do direito à vida nessa própria DPF, na audiência pública. Isso foi dia 3/8 de 2018. E eu fiquei muito assim, impressionado, porque casava muito com o que eu penso sobre o assunto. Né? Fez uma defesa muito técnica, mas calcada no direito à vida. Eu achei muito interessante e aí eu procurei, né, saber quem era, e acabei me associando. Então eu fico muito à vontade para falar para todos aqui e eu alinho muito, né, nesse sentido, na defesa do direito à vida. Eu penso que esse é nosso século, né, a metade do século XIX, XX e o século XXI, ele vai ser marcado pelo estigma, assim como o século XVIII, XVII ficou marcado pelo estigma da escravidão, esse nosso século fica marcado pelo estigma do aborto. Eu digo isso porque nesses tempos de pandemia, a gente soube hoje que o Brasil ultrapassou os 13 mil mortos, e a
que já chegamos a 216, 270 mil pessoas, né, desde o início da pandemia, que morreram. E nos causa muita tristeza. Eu mesmo perdi um parente esses dias. E é claro que cada vida humana é muito preciosa. Só que a própria Organização Mundial de Saúde ela é contraditória, porque ao mesmo tempo em que ela luta pela vida, ela elencou entre os serviços essenciais o serviço das clínicas abortivas, né? Diz que era um serviço essencial. Engraçado é que é totalmente contraditório, porque se o que a gente tem no mundo é que as pesquisas, né, os estudos tentam mapear a quantidade de abortos no mundo, eles chegam entre 50 e 60 milhões de abortos anual, né? Isso aí é uma Segunda Guerra Mundial por ano. A Segunda Guerra Mundial começou em 39 e acabou em 45. Nesses meses, né, de Covid, podemos colocar sendo 4 meses, simplificando, se a gente fizer uma conta aí por baixo, daria uns 16 milhões de pessoas mortas pelo aborto. Então, pelo contrário, você vê que é uma coisa contraditória, né? Por que um grande número de médicos, né, de juristas conseguem ao mesmo tempo defender a vida e autorizar a morte de seres humanos? Então, essa é uma contradição, né, da nossa sociedade, que ela depois vai ter esse estigma, né? Eu penso isso. Por quê? Né? Porque nós estamos diante, do meu ponto de vista, de um crime, como é hoje no nosso Código Penal, mas é um crime que tem como autor, né, como sujeito ativo, né, a própria pessoa que tem o maior dever de proteção, que são os pais, na verdade a mãe, né? A autorização do aborto nesses casos. Doutor Leslie. Oi? Está muito baixo, né? Não. Eu ia pedir só um favor. Como nós temos professores estrangeiros aqui também, eu ia pedir talvez para que você fizesse uma descrição do que é essa ação e o que ela discute, para que todos possamos acompanhar o seu raciocínio. Tá. Muito bem. Então, a DPF 442 é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação constitucional prevista aqui na Carta de 88, né, em que ela vai tentar discutir, advoga, né, o partido pessoal aqui, um partido de linha marxista, e o pessoal ele pede nessa ação que seja reconhecido o direito ao aborto livre até o 3º mês de gestação. Isso quer dizer o seguinte: até o 3º mês a mulher pode abortar sem nenhuma justificativa. Seria o aborto livre, né? Dizendo que os artigos do Código Penal 124 e 126, os dois que criminalizam o aborto da mãe e a ação do médico, eles teriam não sido recepcionados nesse período de 12 meses, porque eles entendem, de acordo com o pensamento deles, que seria autorizado a mãe, nesse período, matar, né, tirar a vida do seu próprio filho. Na verdade, a própria DPF, né, os argumentos da DPF, é que isso seria em face do direito da dignidade da mulher, ou do planejamento familiar, né? E eu vou deixar isso lá. Na verdade, eu estou desenvolvendo o tema para poder a gente ter as ferramentas necessárias para poder analisar, né, os fatos, né, e os argumentos dessa DPF. A ideia era fazer um panorama geral do que é a questão do aborto, do que isso representa no direito dos direitos humanos, no direito constitucional, no direito infralegal, e a gente tentar perceber quais seriam, do meu ponto de vista, a ação deveria ser jogada improcedente, porque ela fere frontalmente o direito à inviolabilidade do direito à vida, né? Fere a inviolabilidade do direito à vida dos nascituros. Muito então, bem. Desculpe interrompê-lo, mas eu acho que com essa contextualização a gente pode seguir dentro daquilo que o senhor planejou. Pode ser, Tom? Perfeito. Tranquilo. Então, a ideia é essa. A gente teria, então, esse é o quadro, né? O quadro seria da valorização do direito à vida, né? Que a gente teria porque a gente vê que existe uma certa contradição.
Por que eu digo dessa contradição e por que ela é tão forte? Então, na minha dissertação, eu busquei, então, no período de pesquisa, né, teve um fato interessante, né, um fato que foi muito importante para mim, porque na aula, na sala de aula lá, que o doutor está lá, também professor lá do IDP, nessa sala de aula do mestrado, numa das discussões, eu levantei a questão do aborto e todos os colegas sempre tinham um trato muito afetuoso, muito tranquilo, respeitoso. Mas quando eu levantei essa questão, houve um pandemônio na sala. Houve uma total incoerência de discurso. A gente não conseguiu chegar num mínimo de meio termo nas conversas, nem um denominador comum. Né? E eu fiquei assim, muito abismado. Falei, olha, realmente é um tema que é tão importante, tão candente, mas tão dísparo de soluções, né? E tão, assim, conflituoso, né? E não havia nenhum tipo de tese que pudesse ser integrada, na verdade, porque você tem, ou você vai tirar uma vida ou manter uma vida. Mas eu achei aquilo porquê. Falei, por que será? E aí, numa leitura indicada por um grande amigo, ele falou, olha, isso aí era interessante você ler o livro do pensador, né, do filósofo moral, chama Alasdair MacIntyre. Quem conhece, eu vou falar um pouco, né, se puder, quem quiser falar. Então, quem é Alasdair MacIntyre? É um filósofo inglês, filósofo moral, né, filosofia política, um dos acadêmicos mais respeitados do mundo, de origem inglesa, na verdade ele é escocês, estudou, deu aula nas melhores universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos. E o que ele diz nesse livro? O livro dele chama After Virtue, Depois da Virtude. E ele vai dizer o quê? Que ele fala, por que há essas lutas incomensuráveis, né, de debates públicos que não chegam ao termo, né? Por que tamanha dificuldade de relacionamento, né? Por que essa incomensurabilidade dos debates públicos? E ele cita o aborto entre um deles. E ele vai dizer que o que ocorreu é que a ética na antiguidade e na Idade Média, ela teve como fundamento, né, o trabalho o livro, principalmente o livro fundamental, a ética Nicômaco de Aristóteles. Por que ele diz isso? Ele diz o seguinte, que para o pensamento antigo e aristotélico, a moral era como você ser feliz, levar você à felicidade. Mas o que é você viver em função dessa felicidade? Que chama eudemonia, em grego. Era você viver, ser uma pessoa virtuosa. Então, a moral era uma moral de você ser a pessoa excelente, a excelência humana. E essas pessoas excelentes seriam essas que iriam ser felizes, porque eles iam gozar da própria virtude. Eles só não têm do cristianismo, mas lá ele já tem encoado essa ideia da santidade. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a moral, então, ela é a busca das virtudes, e que ele vai depois herdar, né, também de Platão, das virtudes cardeais, né, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E decorre dessa concepção de uma antropologia filosófica que vai dizer que o ser humano é um ser que ele é em ato um ser humano, mas ele tem muitas potências a atualizar. Essa teoria, né, a teoria do ato e potência de Aristóteles, vai dizer, olha, o ser humano tem várias virtudes em quadro, mas que ele tem que ganhar essas virtudes. Mas que existem certos bens que são objetivamente que não levam a pessoa nesse caminho. Então, seriam os bens objetivos que ele diz, olha, daqui você não pode passar. E ele vai falar que existe um direito natural, que é aceito por todas as pessoas. Por quê? Porque decorre da própria natureza do ser humano. Então, o direito natural e a ética aristotélica é uma ética das virtudes, e o direito natural decorre dessa própria natureza humana, que é comum a todos os seres humanos. Ele vai fazer depois no De Anima, né, a análise da alma humana, e vai falar que o ser humano na teoria aristotélica, ele é mórfica, né, o corpo e a alma unidos numa unidade. Platão também vai falar só que Platão ele tem uma visão um pouco depreciativa do corpo, porque ele acha que o corpo é o invólucro da alma, porque ele está dizendo que existe o mundo das ideias
e o ser humano vai cair lá do mundo das ideias, né, onde do mundo eterno, e vai vir para esse corpo, né, para pagar aqui algum tipo de... E depois ele vai voltar para esse mundo. São ideias interessantíssimas, por quê? Porque em Platão você tem a ideia da alma como algo imaterial, e em Aristóteles você tem isso dentro do composto corpo e alma. Essa teoria, né, aristotélica, ela foi salvacada pelo cristianismo, das virtudes, e depois também do direito natural, e isso é depois desenvolvido, e temos um ápice, né, em Tomás de Aquino. A teoria ética de Tomás de Aquino é a teoria das virtudes. E depois ele vai falar sobre direito natural. Mas é claro, o tratado todo dele é ética das virtudes. Por que eu digo isso? Porque as virtudes são compartilhadas por todos os seres humanos, porque somos seres humanos. Então, uma pessoa prudente, justa, forte, temperada, né, que não se deixa levar pela gula. Então, todo esse conceito, ele diz o seguinte, esse conceito foi totalmente negado com a possibilidade da fundamentação dos iluministas, né, quando negaram todo o passado, né, que não foi, que é tradição, eles negaram, e aí eles rechaçaram toda a ética aristotélica, tomista, né, aristotélica, em um momento. Depois rechaçaram a antropologia, que estava embasando isso, que é a antropologia aristotélica, e eles também rechaçam o direito natural tal como era concebido como uma coisa inerente à natureza dos povos, da pessoa e dos povos. Esse rechaço que é o projeto iluminista tentou fundamentar a moral em outras possibilidades, né? Então, Hume vai dizer que é o sentimento, a paixão. Né? Isso tem uma coisa muito interessante, porque você pode ver que depois o outro autor, né, os contratualistas vão dizer que é o pacto social. E todos cada um vai tentando fundamentar a ética em algum outro ponto. Então, a ética virou um pandemônio. Cada um vai dizer o que é sua ética. Quer dizer, a ética passou a ser uma questão de gosto. Né? Gosto, né? Então, eu falo, gosto não se lamenta, né? Então, se você pensa isso, tudo bem, mas se eu penso dizer, não existe um denominador comum, não existe o bem ou o mal. Né? Então, a gente pode dizer assim, existem dois tipos de concepções. Uma concepção subjetivista, que essa é o que eu gosto, ou a concepção objetiva. A ética é uma coisa objetiva que eu vou dizer o que é certo e o que é errado, porque existe uma natureza humana que existem bens que se adaptam ou não a essa natureza. Os bens são objetivos. A natureza humana é uma só. Então, a inteligência compete à verdade, à vontade, o bem, e esse bem pode ser captado pela razão e ele vai valer para todos os homens, como direito à vida, liberdade. Né? Então, essas concepções conflitantes, elas estão no ser social. Por isso que o debate é muito conflituoso. Ele diz, olha, quando você perdeu a tradição aristotélica, existe o debate perdeu a racionalidade. Então, por isso que essa é uma conclusão dele, ele vai dar uma solução para ele, que seria a retomada da ética da ética aristotélica, tomista, e também das tradições, porque as pessoas recebem as coisas por tradições. Né? A filosofia moderna, ela é o quê? É sempre o rechaço do outro para eu sou o que sei mais. Eu não recebo a tradição. Até a Idade Média, você recebia uma tradição, você ia aumentando, ganhando. E depois, não, você rechaça tudo, falando, agora sou eu que digo que é o melhor. Né? Descartes vai tirar tudo da cabeça. Isso foi Kant, não foi ele que falou, eu sei tudo. Então, eu tinha esse complexo, né? Que a gente divide nessas duas, né? Que seria também na filosofia, que a gente chama da filosofia realista e da filosofia imanentista. Então, nós temos, na verdade, o seguinte, existe um direito clássico, que é o direito realista, quer dizer, as coisas existem, a gente tem capacidade de conhecê-las, e existe um bem e um mal. E o direito que seria, os positivistas dizem, é a norma, o que a gente convencionou que está valendo. Se essa convenção é contra, estou nem aí, é o que fez lá Hitler, né? Olha, eu apliquei as regras de Nuremberg. Os judeus, o problema deles, né? Então, foi exatamente dizer, como é que se deu essa guinada, né? A guinada, o positivismo se tocou dos seus erros, né? Do ponto de vista agora, né? Quando se deu conta na Segunda Guerra Mundial. Quando o direito positivo ele deu, né, todo o sustentáculo para o nazismo, que não foi mais do que isso, Carl Schmitt, né,
O que vale é o poder, né? Vale o poder. Enfim. Então, houve uma derrocada desse sistema. Então, o que surgiu? Surgiu a Declaração dos Direitos do Homem. O que é uma declaração? A declaração não é constitutiva. O direito positivo, nesse ponto, ele só declara, porque ele reconhece os direitos humanos, eles são reconhecidos. São sempre declarações. E os estados, as constituições, fazem um rol, que são declarações. Porque aquilo ele reconhece, ele não é constitutivo. Agora, é claro, o direito natural, os direitos humanos, ele precisa de estar conformado pelo direito positivo para ele existir naquela determinada sociedade. Então, mas o direito positivo, quando ele está de acordo, reconhecendo, amparando o direito natural, a sociedade caminha para o desenvolvimento das suas capacidades e do reconhecimento do bem comum. Quando ele está em discordância, a gente vê estados totalitários ocorrendo. O direito natural caminha sempre, né? Porque a capacidade da consciência moral vai crescendo. Direitos que a gente ontem não reconhecia, passamos a reconhecer, porque a mesma consciência humana ela vai ser refinada, né? Então, o que acontece é que, por que eu digo isso? Porque a Declaração dos Direitos Humanos de 48, ela é um marco, por quê? Porque ela é uma resposta a todas as injustiças nazistas. Então, lá foi estabelecido um amplexo muito grande, muito precioso de direitos que são fundamentais. O direito à vida é uma constante em todas as declarações de direitos humanos do que se perpetuou antes, inclusive na Revolução Francesa e depois, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? É que esses direitos a gente tem que reconhecer, não é constitutivo. Então, isso é interessante. Os tribunais constitucionais, eles têm que trabalhar, então, com o que é o dado. O dado é quando começa agora, né, saindo aqui da questão do direito natural, até porque para dizer o que é, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, a dignidade da pessoa humana é reconhecer esses direitos fundamentais. E eles são reconhecidos pelo Estado, e um Estado que deixa de reconhecê-los para poder atuar contra, é um contra-direito, não é um direito. Não é verdade? Então, o que eu quero chegar a dizer é o seguinte, é que, com relação aos direitos à vida, ele é um direito que o Estado tem que saber quando começa, quando termina, e ele vai proteger. Quer dizer, até a própria DPF do PSOL, eles reconhecem que o ser humano começa na concepção. Quer dizer, todos os médicos sabem disso, não há dúvida, né? Porque, imagina, no momento da concepção se tem a união dos 46 cromossomos masculino e feminino, e existe um novo ser, que é totalmente diferente do pai e da mãe, e que tem um processo de crescimento contínuo, diz a bioética, né? O estudo bioético, contínuo, gradativo, coordenado e autorrealizável. É o próprio ser, primeira célula, que se autorrealiza e que vai de forma contínua, gradual, coordenada, a ganhar a formologia, a forma, né? Da morfologia, desculpa. A morfologia humana vai sendo ganha aos poucos. Inclusive quando a pessoa nasce, né? Um bebê quando nasce não está pronto, não é verdade? Ele depois vai começar a aprender a falar, vai crescer, mas a substância, né? Aí tem substância é um conceito filosófico, é a mesma, é o mesmo indivíduo que foi concebido, é o mesmo indivíduo que vai nascer e é o mesmo indivíduo que vai morrer. Existe uma unidade substancial única entre um indivíduo que nasce e um indivíduo que morre. A questão é tempo, né? Então a gente não pode discriminar uma pessoa como. Então por que eu digo isso? Por quê? Porque na decisão da ADPF, não, da ADIM, desculpa, deixa eu ver aqui o número, a ADIM das células tronco. Opa, deixa o papai fazer aqui. Esse aqui é o José Felipe, ó. Esse aqui é o José Felipe. Esse aqui é o terceiro. Tá. Então, o que aconteceu? Houve uma distinção, dizendo assim, olha, existe ser humano de primeira, de segunda e terceira categoria. O de primeira categoria é o nascido. O de segunda é o feto, e o de terceiro é o embrião. Sendo que é a mesma pessoa. Houve uma distinção escabrosa, do meu ponto de vista, em dizer que existe menos valor de um ser humano que está para nascer do que não está nascido. Contra todas as declarações de direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos da Criança diz que você tem que proteger a vida tanto antes como depois do nascimento. A Declaração, o Pacto São José da Costa Rica vai dizer que existe a pessoa, que todo ser humano é pessoa. Isso também é uma coisa interessante, né? Porque você está dizendo assim, que o caráter pessoal, ele só vale para a pessoa nascida. Isso foi o que fez também os Estados Unidos, naquele famoso caso de Roe versus Wade, né? Em que eles disseram, não, só é cidadão quando nasce.
enquanto não nasceu, amigo, você tá no limbo. Você tá lascado. Porque assim, se você nasceu, você tem todos os direitos. Se você não nasceu, você não tem nenhum. A passagem do ventre é uma passagem mágica, né? A passagem do ventre, né? Da saída do ventre para cá, ele é um negócio fabuloso para os americanos, né? Então, e para todas as outras pessoas, né? Um pouco ilógico. A verdade é o seguinte, nós temos que gostar, nós temos que manter, né, a coerência dele. É a mesma pessoa. Então não tem. A gente criou uma categoria perigosíssima, o Supremo fez isso muito perigoso. Ele está dizendo que existe pessoa de segunda categoria. Que o feto é um sujeito de segunda categoria, isso é a mesma pessoa, que a gente pode tratar, né? A fetologia está aí para tratar doenças quando a pessoa está dentro do seio materno. Então é perigosíssimo. Para mim, do ponto de vista, a decisão do Carlos Aires, com todo respeito, grande poeta, mas realmente fez uma poesia, mas que não tem lógica nenhuma jurídica, do meu ponto de vista. Depois, a outra decisão nos anencéfalos, eu estava dizendo isso porque, para a gente entender, né, para mim, do ponto de vista, é uma loucura. A dos anencéfalos, então, eles vão dizer o seguinte, já vigente a emenda constitucional, porque, na verdade, assim, outra coisa interessante, porque o Supremo dessa decisão, dizendo, numa decisão anterior, que os tratados de direitos humanos têm valor supralegal, quer dizer, acima das leis, quando eles não são aprovados por quórum de emenda constitucional. Uai, se o Pacto de São José da Costa diz que todo ser humano é pessoa, se ele diz que a vida deve ser considerada antes do nascimento, né? A vida começa com a concepção, como que se aplica? Até o próprio Código Civil nosso diz que as pessoas que se salvaguarda o direito dos nascituros, né? Esse é o direito principal da vida. O direito da vida sem qual não existe nenhum outro. Então, na verdade, então a gente tem várias declarações que foram, para mim, passadas por cima. O interesse, né? O interesse é isso. A pessoa escolheu qual é a decisão que vai fazer, ele vai ir atrás. Então, nós temos a dificuldade maior é essa. Quer dizer, então, na do anencéfalo, na DPF 54, a coisa foi o seguinte, ele diz o seguinte, que existem vidas que não vale a pena ser vividas. O cercado supremo foi esse. Olha, uma vida que vai morrer daqui a pouquinho não tem valor, é inútil. O recado foi esse. Olha, se você vai morrer daqui a pouquinho, pode matar, porque não tem valor. Imagina, se o anencéfalo vai morrer daqui a pouquinho, então é uma vida que não tem porquê. Então a mãe pode matar. A gente, quem é? Quer dizer, a vida do ser humano é incomensurável. O direito é indisponível. É um direito inviolável. Imagina, quem somos nós para dizer se um átimo de segundo ou menos é mais significativo para uma pessoa? Eu sou padrinho de 2 filhos de um amigo, um no céu e o outro na terra, né? O do céu, anencéfalo. Né? E a mãe levou a gravidez ao término, graças a Deus, batizou a criança, e ela diz, olha, esse foi o filho que eu mais amei. Esse é meu afilhado que eu mais amei também. Porque, do ponto de vista aqui, não tem condições da gente matar. A mãe que leva a gestação ao término, ela está cumprindo um dever, que ela tem um dever de gerar. No fundo, é dever de proteger a vida, né? No fundo, é proteger a vida do seu filho. Agora, se ele vai morrer ou não, isso não está nas mãos dela. Então, na DPF, o pior foi porque o anencéfalo é um deficiente. E a gente já tinha sido aprovado no Brasil a emenda, sabe, pior ainda, porque a emenda que trouxe para o Brasil, que a Convenção para a Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente, foi aprovada antes da BPF 54. E lá diz o seguinte, que todas as pessoas deficientes têm direito à vida. O anencéfalo é uma pessoa deficiente, ele tem uma deficiência neurológica. Né? Agora, vai viver pouco. Tudo bem, mas o valor total da vida. Então, você fez o quê? Você abriu 2 perigosíssimos, do meu ponto de vista, 2 exceções ao direito da vida. Olha, existe uma vida que não vale a pena ser vivida e existe uma vida que você pode matar logo, você não está vendo mesmo, é pequenininha, pode matar. Então, para mim, foram 2 atrocidades jurídicas. E agora a gente está frente à possibilidade de uma pior ainda, maior. Né? Porque a gente vai abrir agora a possibilidade da mãe matar seu filho até o 3º mês. Livre. Olha, não tem que dar satisfação para ninguém. Como se ela tivesse direito ao corpo da criança. Isso aí já, né, nem os próprios pessoas que pensam no aborto, né, que defendem o aborto, já conseguem defender isso, que a criança faz parte do seio, faz parte do corpo da mãe. Não faz, porque ele tem uma vida autônoma. Então, a gente não tem nem como, assim como, né, a gente hospeda muitos, né, seres vivos dentro do ser humano, mas eles não são compatíveis, né, não são parte do nosso corpo, estão dentro do nosso corpo, mas são outros seres vivos.
Então, realmente, essa pelo menos já foi rechaçada. Em princípio, até a própria DPF 442 nem leva em consideração esse tipo de pensamento. Então, a ideia era colocar no aspecto que a gente tem que ter uma visão um pouco maior, por que existe tanta dificuldade de reconhecer um direito tão claro, porque a gente tem um interesse muito grande, né? Ideologias muito fortes, que querem dizer que a autonomia da mulher passa por ela negligenciar ou matar o próprio filho, como se fosse uma questão de planejamento familiar. Então, olha, a declaração que fala sobre os direitos reprodutivos diz, olha, você não pode usar o aborto como planejamento familiar. Mas isso está sendo usado amplamente. Olha, e depois vão dizer assim, nos Estados Unidos, depois que aprovaram o aborto, sei lá, teria uma ideia que seriam 70 mil, né, por ano nos Estados Unidos. Depois ele chegou agora em 900 mil. São 900 mil pessoas. E nos Estados Unidos, não tem esse negócio até o terceiro mês, não. Em muitos estados, ele pode ir até o nono. Então, que é muito pior ainda. Tem um filme muito interessante, chama Blood Money, né? Sangue, Blood Money, né? Dinheiro de sangue, né? Que mostra um pouco como são as clínicas americanas, né? Então, é um negócio, né? Um negócio sujo, né? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro mesmo com a morte das crianças. Então, o contexto amplo é esse, um contexto filosófico, para iniciar o debate, é claro, né? São muitos mais coisas, só um início, né? A gente teria essa ideia aqui para iniciar o debate, e das questões filosóficas, sociológicas, do ponto de vista jurídico, seriam essas. A nossa Constituição garante o direito à vida desde como inviolável, pelo artigo 5º. O artigo 227 diz que as crianças têm um absoluto de defesa. O artigo 227, para mim, é o estatuto do embrião. Porque vai dizer assim, que as crianças, o embrião é uma criança, porque é um ser de desenvolvimento, ele tem absoluta prioridade na defesa da vida. Depois você tem outro artigo, o artigo 6º, que é o artigo dos direitos sociais, fala a defesa da maternidade da infância. Como pode ter uma política que autoriza o aborto até os 3 meses, mas você vai defender a maternidade e a infância se o aborto é a própria a contradição da maternidade, e a infância está sendo um espaço mata, né? Eu vou fazer uma comparação um pouco grosseira, assim, para a gente... Olha, essa lógica do aborto é tipo a lógica do quem assistiu aí, né? Sei que não é muito... As pessoas mais velhas não gostam muito, mas nos Vingadores tem um tal do cara do Thanos, né? Ele fala do Thanos, né? O que é o Thanos? O Thanos é um cara que diz assim, eu preciso equilibrar o universo, então eu preciso matar metade da população do universo. Aí vai dar uma equilibrada e a gente vai conseguir viver bem. A decisão de assim, tipo, olha, sociológica, né? Olha, tem muita gente no mundo, vamos melhorar o mundo, vamos matar as pessoas. É uma loucura. Na verdade, precisa melhorar o mundo, vamos cuidar das pessoas. Né? E também a mãe diz assim, olha, mas isso é muito dolorido para a mãe. O pessoal diz isso, olha, é muito dolorido. Ela vai ter uma tristeza, porque não vai... Bom, a dor maior é a consciência que vai doer depois de ter matado o seu filho. Existem os psicólogos dizem ao contrário, que a dor que pode causar, do ponto de vista psicológico, físico também, porque o aborto traz vários problemas fisiológicos, né? Doenças que são causadas pelo aborto. Se o pessoal não diz, é uma maravilha, o negócio é muito bom, você pega lá, mata o seu filho e vai ficar uma maravilha para você, você vai viver com aquilo tão bem. Aí tem o quê? Tem casos em que a mulher não consegue ter mais filho, aquela que quer ter 30, né? Ela não consegue, porque ela não consegue aquela dor e não passa. Ou isso do ponto de vista psicológico, depois tem os fisiológicos também. Existem grandes artigos de pessoas que podem falar isso. Então, isso é uma mentira. São falácias, né? Dizendo o seguinte, como se a coisa fosse subjetiva. Não, se você quer, o que importa é que você quer. Não é assim. É um ser humano, é um bem jurídico fundamental para o Estado, ele tem como dever principal defender a vida. Tá lá, então, a ideia inicial era falar sobre isso. Então, eu já teria dito por que eu entendo que a DPF ela fere o princípio da dignidade da pessoa humana, como ele é o fundamento de todos os direitos humanos e da nossa Carta Constitucional, né? Porque os outros princípios vão estar interpretados nesse sentido. Olha, o princípio da pluralidade, existe uma sociedade plural, mas isso não quer dizer que a gente não tem que harmonizar o discurso e também defender coisas objetivas, que são os direitos das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Esse é o ponto fundamental. É um ser humano inocente, né? Você diz, olha, o direito de matar não existe. Você fala, não, mas tem a legítima defesa. Mas a defesa é contra uma agressão injusta. E o ataque é para você se defender. Existe um bem. O seu objetivo é defender sua vida. E existe que é o efeito primário. O efeito secundário que pode existir, mas você não almeja, é a morte da pessoa. Isso é chamado duplo efeito, né? Ação de duplo efeito. Isso na bioética, né, é bem conhecido.
Porque imagina, e tanto é assim que o excesso o excesso da legítima defesa é penalizado, não é verdade? Então não existe essa história. O embrião, o feto, ele não é um ser humano inocente, ele não agredia ninguém. Né? Então, do meu ponto de vista, é totalmente fora dos quadros você querer autorizar isso, porque é um suicídio social. Sem falar nas consequências para a pessoa, matar um ser humano, depois, a consequência para a sociedade, que abre uma brecha porque o direito à vida fica relativizado, depois, para a mãe, que vai carregar esse peso, e depois para a sociedade que está se matando. Né? Vai ser, como um cancro, é um câncer, né? Que vai comendo as entranhas da sociedade. E depois, é claro, os estados europeus, depois de tantos anos com essas polícias e tal, eles depois têm que... Fica difícil eles terem europeus na Europa. Né? Realmente não vai ter europeu. Eles são matantes. E então, vai ficar difícil. Então, realmente, toda a questão migratória tem tudo a ver com isso. Né? A questão demográfica, né, que a gente não vai entrar aqui, é enorme. Né? Que é a questão do nascimento de pessoas, de seres, né, de ter uma população razoável. Isso é uma coisa secundária, mas que também deve ser levado em consideração no debate contra o aborto. Porque ele é uma forma velada de controle da natalidade. Então, eu acho que seria, em termos gerais, doutora, para a gente iniciar o debate, eu acho que teria concluído a fala e dizer que, do meu ponto de vista, seria um retrocesso dos direitos humanos total aprovar isso no nosso país, assim como foi nos outros países. Eu acho que essa vai ser uma chave, infelizmente, que teremos que levar, né? Nós não, mas que nós estamos aqui, imagino, né? Eu não gostaria de levar essa peça, mas que o século XXI vai levar como o século do aborto. Né? Infelizmente isso, porque é um crime atroz. Eu acho, doutor, acho que a gente já pode, acho que já, não sei se atendi aí a ideia inicial. Sim, muito obrigado, doutor Leslie. Deu para entender? Eu falei muito rápido, doutora Regina? Professor Leslie, quero dizer ao senhor, primeiramente pedir aqui ao meu companheiro Ricardo que diminua, né, o volume para não haver uma interferência, ele está assistindo atentamente a sua palestra. Quero dizer da alegria de ter o professor Leslie conosco, para tratar de um tema que eu percebo claramente desde o início, quando nos conhecemos, e nos conhecemos exatamente quando a ministra Rosa Weber convidou a ADEFAS para participar da audiência pública desta ação à qual se referiu o professor Leslie. E nós participamos e sempre ali, colhendo na principal fonte, professor Leslie, os dados preciosos da nossa manifestação. E, como se vê, o professor Leslie é destemido, ele efetivamente não mede as palavras para falar contra o aborto e é um defensor incondicional da vida. Eu queria aqui aproveitar o ensejo para cumprimentar a sempre queridíssima amiga profesora Alicia García, siempre con nosotros, nuestra presidente de la Comisión Argentina de Derecho de Familia y de las Asociaciones de ADFAS. Profesora Alicia en Posada, ahora, en la semana pasada, y que ya hizo muchos trabajos, incluso la divulgación de este webinar em la Universidade de Córdoba, professor Leslie. Obrigado, também a divulgação, também a sua apresentação e do professor Atalá Correa, nosso grande coordenador geral dos webinários da ADEFAS, está divulgada na Universidade de Córdoba, graças à professora Alicia e com a intervenção preciosa de José Luis, que é o tecnológico, não? É o professor tecnológico, não? E cumprimentar a querida Irma, nossa irmã, vice-presidente da ADEFAS, aqui presente também, todos os participantes, sempre aqui vejo, né, um número de participantes fiéis, né, que efetivamente têm fidelidade a estar lá com o webinar, ou todos os webinars que são realizados aqui graças ao nosso professor Atalá. Professor Leslie, meus parabéns. Eu quero só lembrar por final do seguinte, que nós tivemos já um grande êxito nessa ação, né, direta, né?
ADPF, como se llama en Brasil, Alicia y José Luis, ADPF, o sea, acción en que se relaciona con un precepto fundamental, ¿no? O sea, si existe o no la inconstitucionalidad de lo... Olha, eu queria cumprimentar aqui a minha comadre, porque a doutora Maria Vargas, ela é doutora como é que chama? Meu Deus, peraí. Ela é mestre em filosofia, doutora em odontologia, ela está fazendo um mestrado em bioética na Universidade Católica da Argentina, né? Isso, na PUC, né? UCA. UCA, a UCA, isso, a UCA. UCLA, né? Buenos Aires é UCA. UCA. UCA é no Brasil. E ela tem, a gente tem me ajuda muito, porque ela tem trazido muita leitura do mundo espanhol. Ela me deu aqui alguns livros muito interessantes que eu estou lendo ainda, de gente muito boa aí da Argentina. Doutora Alicia, a gente está aprendendo com os argentinos nisso aí. E eu agradeço muito a apresentação aí da minha... Esse é o vantagem do Mercosul, não? Aprender entre nós. Muito bem. Dr. Leslie, acho que a gente perdeu a professora Regina aqui durante a conversa. O que eu ia mencionar é essa tensão, que me parece ser muito particular. Eu tenho uma visão um pouco mais positivista que a sua, do direito, mas, obviamente, até para os positivistas, nós temos uma tensão entre a deliberação do Congresso e a deliberação do Judiciário, né? Obviamente, tem prevalecido entre nós a ideia de que o Judiciário pode se imiscuir em certas questões. E me parece que há um certo exagero aí nesse ponto, que não se trata, o que se trataria de um ativismo e não de uma ausência de decisão do órgão político. Ou seja, a Câmara dos Deputados não deixou de decidir, mas apenas considerando a grave ausência de acordo sobre o tema no nosso país, prefere não... Eu estou lá. Oi. Na verdade, gente, quando a Câmara rejeita os projetos, ele está dizendo que não. Exatamente. Foram vários, milhares de projetos dele. A Câmara está dizendo, eu não quero mudar a legislação, porque para mim está bom. Para mim, eu acho que teria mais. Eu acho que as duas hipóteses que dizem ser lícitas, para mim, seriam ilícitas. Do ponto de vista dos direitos humanos, totalmente equivocado. Mas o Congresso, quando ele diz, ele não aprova, ele está dizendo não quero, ele está dizendo não. O Congresso disse não. Então, para mim, eu acho que, desde esse ponto de vista, não teria muito... Para mim, disse não. Mas, né? A minha visão é bastante assim, focada nesse ponto. Eu acho que existe um ativismo e que os nossos juízes deveriam exercer autocontenção, não se miscuindo nessa discussão. De toda forma, eu acho que a Argentina passou por um debate muito grande e talvez mais doloroso do que nós vivemos aqui no Brasil. A gente vê coisas acontecendo na Argentina que não acontecem no Brasil. Então, às vezes nós achamos que os argentinos são mais conservadores, mas na minha visão geral os argentinos são mais apegados a certas doutrinas, tanto que conseguiram aprovar o aborto, coisa que para nós parece ser... Não aprovou, não. Na Argentina? Não aprovou, não. Não aprovou? Então vamos ouvir a doutora Alicia. Não aprovou, porque eu lembro que a Câmara aprovou, mas o Senado caiu no Senado, não foi, Antônio? Isso. Vamos ouvir um pouco. Eu acho que precisaríamos de uma hora inteira para ouvir a doutora Alicia falando e o doutor José Baez, mas acho que eles poderiam falar um pouquinho para a gente como foi esse debate, o que eles pensam. Doutora Alicia. ¿Puedo hablar? Sí. Aquí en Argentina tiene media sanción legislativa, pero no ha sido aprobada. Sim, então é menos mal do que eu esperava. O que a senhora acha do debate? Se aprobó en una de las cámaras, la Cámara de Diputados, pero falta el segundo paso, que es el tratamiento en el Senado. ¿Me explico? Y ahí
todavía no se ha tratado ni ha entrado por la actual situación de crisis económica y creo que también sanitaria en que está el país, no ha entrado para ser tratado como orden del día, ni tampoco como una prioridad. Este tema yo creo que debe ser abordado sin apasionamientos, pero también sin ideologismos. Y la Argentina, lamentablemente, es un país dividido. Y en este momento es contraproducente, es impensable tratar un tema como el del aborto, porque la intolerancia entre ambas partes es total. Cuando la imposibilidad de aceptar la opinión del otro, o al menos escuchar al otro, se da de un modo tan marcado como aquí en Argentina, es imposible pensar en un debate alrededor del aborto. Es cierto que Argentina es un país más conservador, pero le diría que un 50% profesor Atala conservador, porque el movimiento generado, no sé si me entienden, pero bueno, sigo. Aquí en Argentina se ha generado el movimiento de pañuelos verdes versus pañuelos celestes. Los pañuelos celestes defienden las dos vidas y defienden el derecho del niño por nacer. Los pañuelos verdes son grupos extremistas y muy fanatizados, con gran poder de lobby en los estamentos gubernamentales. Me parece que en este momento no están dadas las condiciones como para tocar este tema, que naturalmente en lo personal no adhiero. Hay circunstancias que están ya contempladas desde comienzo del siglo, en donde se ha despenalizado el aborto en Argentina, en caso de que se trate de una violación y en el caso que lo requiera una persona que sea incapaz. Pero eso no es lo que se pretende aquí. Aquí lo que se pretende es el aborto generalizado, la despenalización del aborto y la cobertura por parte de las clínicas y sanatorios de esa práctica. Tampoco en el proyecto de ley se permitió que los médicos que no estaban de acuerdo pusieran como límite la objeción de conciencia. No estaba contemplada la posibilidad que el médico que no adhería a esa práctica antepusiera sus creencias religiosas a su labor profesional. Por lo tanto, como ustedes verán, es una ley teñida de subjetivismo hacia una postura, ¿no? Doutor, com relação a essa questão do Congresso, né? O Congresso disse não. Agora, você imagina o sentido, do lado contrário. Imagina que um Congresso legisle a favor do aborto. O Supremo vai ser chamado a falar, porque exatamente ele está lá para defender e dizer só com relação aos direitos fundamentais. Quer dizer, as cortes constitucionais foram exatamente criadas para serem a última raça da defesa dos direitos fundamentais. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a corte vai ser chamada. Tanto que agora ela foi chamada e disse que você pode ir lá, né, legitimou no anencefalo. Na verdade, tanto a AGU defendeu que seria o caso, como o senhor falou, de invasão da competência do Poder Legislativo. E o PGR também, né? Mas o AGU entrou no mérito e disse que defendeu que era um direito inviolável. O PGR passou em branco. Ele não quis muito entrar na briga. Mas, quer dizer, isso é uma definição, claro, que se houver uma lei favorável, como já tem no Brasil, já é favorável, e o Congresso diz que não, para mim, estava resolvido. Também desse ponto de vista. Agora, se houver uma mudança, porque existe um lobby muito poderoso em relação a isso,
o Supremo vai ser chamado a falar, né? Então, eu acho que é um momento de esclarecimento das questões que o Supremo pode fazer e ele definir tal qual está dito nas cartas constitucionais, porque aí nem é a questão de não ter um direito humano reconhecido, né? Ele está reconhecido, está positivado, né? O direito positivo também está do lado do nascituro. E era ele decidir conforme a justiça, que é dar a cada um que é seu. É salvaguardar o direito do vulnerável. Porque o direito da criança diz que você tem que levar em consideração que é uma criança um ser imaturo, que está em desenvolvimento, e que deve levar em consideração o direito maior da criança. Eu acho que o direito maior da criança é viver. Do ponto de vista, então, eu não sei se, do ponto de vista para mim, dispositivo constitucionais, direito positivo, está reconhecido o direito à vida. Eu acho que o Supremo teria essa grande possibilidade de marcar isso como uma coisa muito importante para o país. Obrigado, Léo. Observação importante mesmo. Eu queria passar rapidamente a palavra. Assim que somos conservadores para estar lá. Não. Os argentinos me impressionam um pouco, que às vezes eu pego trabalhos acadêmicos e você tem aquelas coisas escritas trocando o final da palavra, onde tem A se coloca X, né, se coloca outra letra. Isso para a gente parece uma coisa quase uma piada, um chiste. Você escrever, em vez de queridas, escrever queridas, e isso tem trabalhos acadêmicos publicados, inclusive em revistas. Isso parece demasiado para a gente no Brasil. Por isso que a minha impressão é que vocês toleram melhor essas coisas do que nós brasileiros. Mas eu queria passar a palavra para o professor José Baez para falar um pouquinho sobre esse tema. E uma pergunta, professor, você acha que a Corte Constitucional na Argentina teria condições de decidir sobre aborto? Posso responder já, Dona? Não, perguntando para o professor José Baez de Córdoba. José. ¿Me escuchan? José Luis, Hola, ¿es hola. vos? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Atalá. No puedo más que adherir a todas las palabras y a las precisiones jurídicas de mi maestra, quien ha descrito la realidad jurídica actual en el país del aborto. Lo cierto es que usted me preguntaba, si mal no entendí, por la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. ¿Cómo se pasa eso? Porque acá en Brasil no se hace una discusión en el Congreso Nacional, pero la discusión se hace en la Corte Constitucional. ¿Usted cree que si lo Congreso argentino pasa el aborto, la Corte Constitucional podrá hacer un control de constitucionalidad a favor o contra? José Luis, Congreso Nacional es Parlamento. Son los legisladores, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos un sistema constitucional difuso, en el cual no tenemos un tribunal como una corte con competencia exclusiva en lo constitucional para tratar todas las cuestiones relativas a las garantías constitucionales, sino que tenemos el sistema constitucional difuso, permite que los jueces de todas las instancias, es decir, a partir de la primera instancia judicial, ya puedan realizar el análisis constitucional y convencional, es decir, lo relativo a las convenciones internacionales de la norma en cuestión. Es decir, no tenemos un tribunal, para que se entienda, no sé si me entienden lo que digo, pero sí. No existe un tribunal con competencia específica y originaria en cuestiones constitucionales. Eso es lo que quería decir en primer lugar. En segundo lugar, sí hemos tenido un fallo que, bueno, lamentablemente tuvo, a mi criterio, más trascendencia que la debida, que fue el caso Fall del año 2012 de la Corte, en el cual se fijaron una serie de pautas por las cuales se debía tratar. Este fue un caso originario de la provincia de Chubut, en la cual se trataba muy brevemente de una niña que había sido violada por su padrastro,
15 años. Lo cierto es que después de las diversas instancias recursivas, después de las diversas instancias recursivas, el fallo en el 2015, luego de pasar por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, de la provincia de Chubut, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual se ratificó este artículo 86, que recién describía mi maestra, que refiere estos dos casos, y a su vez lo hizo extensivo para otros casos en un pronunciamiento bastante cuestionable, por cierto, sobre todo por la contradicción con las normas, con los tratados y convenciones internacionales. A partir de allí se elaboró un protocolo de actuación para este tipo de casos, y lo cierto es que, bueno, esto, por una cuestión un tanto compleja que tenemos en nuestro país de distribución de competencias de los distintos estados, es decir, del Estado Nacional y los estados provinciales, que tienen competencia, son autónomos en su competencia. No todas las provincias adhirieron al protocolo de la Corte, entonces, bueno, la cuestión ha quedado, luego de una serie de intentos en el Congreso de la Nación, en nuestro Parlamento, por los cuales no se pudo sancionar, es decir, no obtuvieron la mayoría necesaria para la sanción de la ley del aborto, como querían las corrientes a favor, que mi maestra identificaba con los del pañuelo verde, digamos, ¿no? Que hacen un poco más de lobby. Y bueno, creo que la instancia que más fue el año pasado, donde tuvieron más fuerza, pero tampoco lograron aprobación en la Cámara de Diputados, que es la primera instancia, y luego en el Senado no obtuvieron mayoría. Y bueno, nuevamente esta cuestión, como recién mencionaban en el chat, esta cuestión fue una promesa del actual presidente Fernández de sancionar una ley de aborto, es decir, de enviar al Congreso, para hablar con más precisión, una ley que trate el aborto, pero bueno, por la cuestión de emergencia que vive nuestro país recurrentemente en distintas materias, económica y sanitaria, bueno, ha quedado sin tratamiento. Otra cosa que podría aportar, Atala, ¿puede ser? ¿Puedo aportar algo? Sí. Hay algo que admiro de vuestro país, la justicia que tienen. Nuestra justicia es deficiente y dependiente del poder político de turno. El profesor Báez, quizás muy joven, tiene toda una carrera por delante y tiene que litigar. Por lo tanto, lo eximo de que diga lo que yo voy a decir ahora. Yo pertenezco a la justicia. Y la justicia está de rodillas en mi país. Hace lo que le pide el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no tenemos una justicia independiente. Si el presidente le dicen que vote la ley del aborto, buscarán los recursos y las piruetas jurídicas necesarias para o bajar a un senador o hacerlo poner de licencia. Cuando se trató el matrimonio homosexual en mi país, la presidenta de entonces se llevó en un viaje que organizó especialmente a la fuerza, junto con ella, la señora presidente, se llevó a 2 legisladoras para que no votaran en contra del matrimonio homosexual, porque querían el matrimonio igualitario, no la unión civil, como sucede en la mayoría de los países occidentales. No matrimonio, sino unión civil. Por lo tanto, la justicia está en deuda con todos los compatriotas, y de esto puede dar fe mucho el querido profesor Ricardo, que también está vinculado a mi cátedra. Muchas gracias, Atala. Disculpe.
Não, muitas graças, é muito importante compreender. Eu tenho uma preocupação, o professor Leslie disse que tem um compromisso agora às 19. Eu não queria cercear o debate, mas, professor Leslie, como o senhor gostaria de fazer? Gostaria de continuar, de nos deixar? Como o senhor prefere fazer? Doutor Alain, eu realmente vou ter que deixá-los, porque tem esse compromisso que foi de última hora, né? Eu falei para o senhor a causa, né? Sim, sim. E também mais que justificado. Tá bom? Então, eu ia sugerir que nós ficássemos mais uns 10 minutinhos aqui. Eu gostaria de ouvir a professora Roberta e pediria para o senhor falar uma última palavra e se despedir de todos. Eu queria muito agradecer o auditório, né? A possibilidade de falar aqui na DEFAS com um jurista de tão grande nome, com pesquisadores sobre o tema de escola, e agradecer e pedir, que a gente pode ter um aumento de uma maior possibilidade desse debate, foi ótimo, e a gente pode melhorar, trocar ideia, e dizer que a gente tem a nossa geração tem uma grande responsabilidade, que é garantir, né, o direito à vida de todos os nascituros, para a gente ter com certeza, garantir a justiça no mundo e no nosso país. Queria agradecer muito, doutora Atala, pela oportunidade, doutora Regina, doutora Alícia, Maria Regina e todo o doutor Baez, todos os que estão aqui presentes, eu agradeço muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Adiós. Obrigado, Leslie. Parabéns, professor Leslie, por sua coragem sempre, parabéns. Então, enquanto o professor Leslie se desliga, eu gostaria de... nós perdemos o professor Venceslau, aqui que teve aula, ele pediu licença, mas eu gostaria de ouvir a professora Roberta e talvez o professor Bruno, que está escondido por aqui, também sempre tem boas opiniões para ouvir, e talvez possamos retornar à professora Regina, então. Professora Roberta. Boa noite a todos. Obrigada, professora Atala, professora Regina. Um grande prazer. Eu recebi agora os cards do nosso evento e eu convidei a professora Regina para falar sobre guarda compartilhada na Faculdade Dom Bosco. Recebi agora os cards. Eu vou enviar agora para a doutora Regina. Então, já vamos começar a divulgação, né? Mais um evento com apoio da ADEFAS. Nossa presidente da seção do Rio Grande do Sul, um grande estado brasileiro, Roberta Dremer, nossa presidente da ADEFAS no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutora. Então, um grande abraço para a professora Alícia. Como está, professora? Grande abraço. Grande abraço, Roberta. Grande abraço. E um abraço a todos. Olha, eu vou falar rapidamente, até porque nós temos pouco tempo, e eu estou agora em avaliação remota com os meus alunos fazendo prova, só que às vezes é pior do que aula remota, porque eles começam a mandar dúvidas, né? Mas eu só gostaria, assim, de parabenizar esse evento, né? E é com muita alegria, muita satisfação de pertencer a uma associação que defende a vida e que luta pela vida e, como disse a doutora Regina, não tem vergonha de defender a vida, não tem vergonha de falar a vida. O professor Venceslau, acho que foi muito generoso, disse, o professor entendedora de filosofia, o professor de história do direito é o meu marido, acho que ele confundiu as pessoas, né? O filósofo, o historiador é o meu marido, né? Eu sou muito dogmática, assim. Mas a verdade é que o que me deixa mais orgulhosa é que onde eu vou as pessoas sabem que eu defendo a vida. E isso é fato para todo associado da ADEFAS. Por isso que eu deixo parabéns à doutora Regina. Esse é um trabalho da doutora Regina. Eu conheci a ADEFAS pela Defesa à Vida, e me integrei à ADEFAS justamente por causa dessa defesa da vida. Então, é muito bom ver que as pessoas enxergam a gente assim. As pessoas têm que enxergar a gente assim, né? Olha, a Roberta defende a vida, a professora Alice defende a vida, a professora doutora Regina defende a vida, a professora Atala defende a vida. Então, que nos vejam assim. Está na hora de nos ver assim, né?
Eu teria muito pouco a contribuir, porque o professor Leslie, acredito que ele fez um apanhado excelente, a pesquisa dele é excelente. O que eu teria apenas a contribuir aqui foi uma aula que eu tive a oportunidade de proferir na Faculdade de Direito de Lisboa, quando nós estávamos lá em Portugal, na Universidade do Minho. Então, antes de ir a Braga, eu compareci à Faculdade de Lisboa e ministrei uma aula com o professor Eduardo Vera Cruz. E qual era o teor da aula, né? Eu analisei todos os precedentes que o professor Leslie falou ou comentou sob a perspectiva do discurso. Né? Existe uma mudança de discurso contínua no Supremo. É uma mudança de discurso, não é interpretação constitucional. Porque a interpretação constitucional, ela não modifica suas premissas. A interpretação constitucional é uma técnica. Então, você pode interpretar a Constituição num precedente e você até pode modificar por outro precedente a interpretação. Mas essa modificação não pode, de certa forma, alterar premissas anteriormente defendidas pelo Supremo. O que o Supremo fez em todos os precedentes? Alterou as premissas. Que premissa é essa? De onde inicia a vida, o que é a natureza humana e o que é a pessoa humana. Houve uma modificação em todas as decisões. Então, rapidamente, o que eu falei lá na aula do professor, rapidamente pontuando, eu coloquei assim, no primeiro leading case, né, que foi a ADIM 3510 das células tronco embrionárias, que nós sabemos muito bem, o que o ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator, disse? Vejam bem, reconheceu a constitucionalidade da lei de biossegurança sob o fundamento de que o zigoto somente se torna embrião humano quando é implantado no útero. Portanto, estando o embrião na fase zigoto, não seria reconhecida a sua natureza humana, sendo possível a utilização das células-tronco para pesquisa científica. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que, então, se está implantado no útero humano, não se pode fazer a exploração da pesquisa científica. Isso é o que deixou o Supremo. Então, o que deixou entendido o Supremo neste precedente? Bom, existe vida humana quando implantado no útero. Se não está implantado, eu posso fazer pesquisa científica. O que aconteceu com o precedente posterior? Eu estou localizando aqui no meu documento, né, para colocar. O precedente posterior que eu analisei nessa aula foi o feto anencefálico, com anencefalia, melhor. 4 anos depois do julgamento da constitucionalidade da lei de biossegurança. Nós estamos falando de 4 anos depois. Isso quer dizer que em 4 anos o Supremo mudou totalmente o conceito de vida humana. Em 4 anos mudou. Não, 4 anos a ciência evoluiu de tal forma que eu modifico todo o conceito de vida humana para poder constitucionalizar aqui a interrupção da vida humana de um feto com anencefalia. Em 4 anos a ciência me mostrou que eu vou, então, admitir a constitucionalidade da interrupção da gravidez. E aí eu coloquei o seguinte, coloquei que, neste caso aqui, que foi a DPF 54, né, a famosa DPF 54, se colocou o seguinte, né, a licitude do procedimento da interrupção da gravidez foi, mais uma vez, a definição de pessoa na ordem jurídica. E aí o discurso mudou. Por isso que eu falo em discurso e não interpretação constitucional. O discurso mudou. O discurso do Supremo foi o seguinte: bom, agora, olha, admite-se que existe vida humana no útero. Mas agora nós não falamos de vida humana, nós falamos de vida humana viável. O discurso mudou completamente. Antes, né, existia vida humana no útero, eu só poderia fazer pesquisa científica com célula-tronco embrionária quando fora do útero. Agora, existe vida humana, sim, mas ainda assim eu vou proteger a vida humana viável. Então, se o feto com anencefalia ele não é uma vida humana viável, porque uma porcentagem da ciência médica me diz que não há sobrevida depois do útero, quando nós sabemos que existe, né? Quando nós sabemos que existe, então eu vou relativizar esse direito à vida
e mudar o discurso, né? Trazendo um conceito de vida humana viável e atrelando essa natureza humana, essa viabilidade. Isso não é interpretação constitucional, ao meu ver. A minha tese é que é discurso, tá? Isso é um instrumento de discurso, tá? Para poder implementar esse discurso constitucional. E depois eu coloquei aqui como precedente, como leading case, o habeas corpus, né? O famoso habeas corpus, em que 12.4306, né? 06, de relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, tá? O famoso habeas corpus, em que houve, por parte do ministro Barroso, houve uma liminar, tá? E essa liminar é tão absurda, porque a imprensa, inclusive, escondeu esse dado, né? A liminar foi para conceder habeas corpus a 2 médicos que realizaram um aborto. E concedeu! E todo mundo bateu palma para isso. E concedeu, essa liminar concedeu o habeas corpus. Só que qual foi o fundamento do habeas corpus? Aí a mudança do discurso, né? O ministro Barroso diz assim, mas mesmo que não exista nenhuma deficiência, mesmo que a vida seja viável, ainda não existe natureza humana até 3 meses de gestação, porque não existe o sistema nervoso central. Então, a mudança do discurso. Então, a minha tese é a seguinte, nós vamos ter outro discurso agora na DPF, vamos ter outro discurso, no sentido de dizer, existe vida humana plena? Existe, né? Existe vida humana independente de deficiência? Existe. E a interrupção da gravidez vai se dar como? Porque quando que inicia a natureza humana, a verdadeira natureza humana? Quando que inicia a personalidade? Vão resgatar todo aquele debate de personalidade, capacidade, que, a meu ver, já é superada, até pelo direito sucessório. É o que se pergunta, né? E a doutora Regina, lá em Portugal, nós até levantamos isso, né? A respeito do direito sucessório, nos mostra bem se qualquer nascituro tem legitimidade para suceder, então não pode ser negada a personalidade jurídica a ele, se tem legitimidade para suceder. Então, a minha tese que eu agregaria é essa, tá? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, a meu ver, salvo melhor juízo, está realizando uma tomada de discurso. Não é uma interpretação constitucional, não é um processo hermenêutico, é uma tomada de discurso, como fez também direito de família, como fez no direito sucessório, a igualdade constitucional sucessória, é uma tomada de discurso. Não é uma questão de hermenêutica da Constituição ou dos princípios constitucionais, né? Justamente aí teria que entrar no algo bem maior, que é a natureza do Supremo Tribunal Federal, né? Que natureza que o Supremo tem? Se é realmente uma jurisdição constitucional ou se é um tribunal que pode exercer também algum exercício aí, um exercício de poder político, junto com os demais poderes. Aí já é outra tese, né? Então, seria apenas isso a minha contribuição, né? Com base numa aula que eu pude ter a oportunidade de proferir lá na Faculdade de Lisboa. Então, agradeço a todos, né? Um grande abraço a todos e vamos seguir lutando pela nossa associação e pela vida. Muito obrigado, Roberta. É muito interessante a sua observação desse papel político, efetivamente, que o nosso Supremo vem adotando. O professor Leslie defendeu um sistema unitário, né, um sistema moral de direito, e leva a questão, no modo de ver dele, de um lado para o outro, para o Supremo. Mas o Supremo é uma casa, acaba assumindo algum papel político, né, dentro dessa discussão, e por isso a gente vê os argumentos indo e voltando, e isso também acaba se refletindo nas nossas escolhas institucionais. Professor Bruno, o senhor sempre muito profundo, quer nos dizer algo sobre esse tema? Isso. Me ouve agora? Perfeito. Eu quero só cumprimentar a todos, ao professor Leslie, que já precisou sair, a todos os professores que fizeram as suas intervenções,
ao professor Atalá pela organização desses eventos, à professora Regina Beatriz, especialmente a professora Roberta Dremer, que tem demonstrado uma coragem muito grande na defesa da vida, nos seus discursos, nas suas aulas, nos seus textos, e que tem tido uma postura muito importante do ponto de vista da teoria do direito e da teoria do direito civil, que é uma postura crítica a certas premissas intelectuais desses movimentos políticos da Suprema Corte no Brasil, como, por exemplo, o neoconstitucionalismo, o direito civil constitucional. A professora Roberta tem textos preciosos, que eu acho que tem que ser até mais compartilhados entre todos os membros da DEFAS, de crítica às premissas teóricas disso que são os movimentos políticos do Supremo Tribunal Federal. Em termos mais amplos, professor Atalá, eu queria dizer poucas coisas, né? A pós-modernidade ou pós-modernismo é um jogo de palavras. A partir do momento em que certos acadêmicos, lá nos anos 60, perceberam que a sua fé no socialismo, por exemplo, fracassou, eles precisaram partir para as palavras. Tudo são construtos. E as palavras não são expressão cognitiva. As palavras não têm relação com a verdade. Então, tudo pode ser construído e tudo pode ser desconstruído. Até um certo momento, nós achávamos que era perfeitamente possível dar as provas científicas de que existe uma vida ali. E que o aborto, portanto, é um crime. E o aborto é algo intrinsecamente mal. A ação abortiva, em qualquer das suas possibilidades, ela é uma ação intrinsecamente má. Nós achávamos que era possível provar isso, provando que havia uma vida. A partir do momento, as pessoas, os militantes contra a vida, falaram, não, eu aceito essa premissa, mas essa é uma vida de menor valor. Isso vai passando da militância política para as cortes por vários meios, né? Há vários tentáculos aí, e digamos assim, o judiciário, de certa forma, higieniza o discurso político, acadêmico, militante, muito feroz, e transforma isso num discurso com ares de verdade, né? Ou pelo menos politicamente agradável. Então, tudo isso também é fruto de uma militância política que, aliás, tem um nascimento muito contraditório, né? Ele nasce em certos movimentos, ele reivindica para si a defesa da mulher, por exemplo, muito ligado a movimentos feministas dos anos 50, 60, principalmente. Ele se relaciona ao marxismo acadêmico muito forte, à reinvenção do marxismo acadêmico, mas, por outro lado, ele foi, no seu começo, as ações práticas de aborto foram, no seu começo, ligadas à ideia de planejamento familiar e patrocinadas por grandes capitalistas. Então, o movimento abortista nasce num mar de contradições. É a aliança de um socialista com o Rockefeller que o financia. É a aliança de feministas radicais aliadas a anticapitalistas que aceitam o investimento de grandes capitalistas. Ele tem no seu nascedouro a marca da contradição. Isso é um fato a ser memorado. O outro é que o que disse a professora Roberta é precioso. Para onde vai a Suprema Corte? Será que se sustenta por muito tempo mais a nossa crença, praticamente, a crença que não se pode de forma alguma questionar, muito menos em praça pública, de que a Constituição está bem guardada? A Constituição brasileira de 1824 deferia à Assembleia Geral a guarda da Constituição e o bem comum da nação. Falava isso com o professor Venceslau num encontro com um grupo de pesquisa dele outro dia. Parece-nos hoje, muitos constitucionalistas dizem, nós precisamos pensar nessa dimensão também. Quais são as provas empíricas, inclusive, de que a Constituição está menos guardada, menos bem guardada por uma Assembleia de Representantes do que por uma Suprema Corte? Isso é importante ser lembrado nesse momento por um motivo simples. A entrada do neoconstitucionalismo pelas portas e pelas janelas das Supremas Cortes, né, operando essa releitura de todo o direito, da própria Constituição, a partir de valores não escritos da Constituição e valores que não são carregados pela sociedade, valores que se legitimam na medida em que são valores da minoria, mas que são ditos pela autoridade de julgadores, de tomadores de decisão,
valores que são incrustados na Constituição, valores que eu faço derivar de princípios constitucionais. O exemplo melhor, a afetividade, como algo derivado da dignidade da pessoa humana e que começa a ser a pauta de todos os processos de tomada de decisão em direito de família. A partir do momento em que eu tenho o estabelecimento dessa cultura no Poder Judiciário e na Suprema Corte, num efeito cascata praticamente, eu preciso realmente questionar essas premissas teóricas que alguns julgadores têm adotado. Essas são as duas observações que eu queria fazer sobre essas contradições históricas do movimento contra a vida e sobre como nós temos que questionar, sim, os movimentos aí por trás dos processos de tomada de decisão que nós temos visto. E lembrar de um fato pelo menos importante, talvez animador do ponto de vista político. Nós temos hoje no Congresso Nacional a maior quantidade de projetos pró-vida, projetos de lei pró-vida no Parlamento brasileiro desde 1949. Deputados corajosos como a deputada Cristo Nieto, eu acho que é importante fazer uma menção aberta, que propôs claramente uma agenda pró-vida, precisa de apoio nisso, né? E somada aos esforços de outros parlamentares e de pessoas do mundo jurídico, por exemplo, como a ADEFAS, que corajosamente se manifesta pró-vida, isso vai dando injeções de ânimo no movimento pró-vida, né? Então, nós temos hoje, desde 1949, a maior quantidade de projetos, de iniciativas legislativas pró-vida. Eu acho que esse realmente é o campo de batalha. Talvez no judiciário nós tenhamos que trabalhar para conter maus efeitos, conter o efeito tsunami. Mas talvez a luta esteja se deslocando para outras frentes. E nessas frentes também acredito e deposito toda a minha fé no papel da ADEFAS. Avante, ADEFAS. Muito obrigado, professor Bruno, sempre com esclarecimentos muito importantes. Eu sempre me impressiono, uma coisa que eu costumo lembrar, quando eu escrevi aqui, o professor Bruno participou da discussão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e eu me deparei com os dados relativos à inexistência de crianças nascendo com Down na Islândia nos últimos 10 anos, todos abortados, e também, lembrando da estatística da Alemanha, todos os fetos diagnosticados precocemente com Down, 80% sofrem aborto. Então, esses dados revelam um pouco também das práticas eugenistas que muitas vezes, sem uma clareza necessária no debate público, endossam as pautas que a gente vê sendo discutidas. Eu gostaria a gente já avançou bastante no discurso e na situação toda, passar para a professora Regina a última palavra e também o encerramento. Eu gostaria aqui, antes, professora Regina, de mencionar o professor Baez, professora Alicia, mencionar um tema que eu acho muito oportuno, que é a adoção pré-natal, um tema bastante interessante que poderia surgir aqui também como uma das pautas de discussão de nossos webinários. A professora Alice é sempre convidada, quando quiser falar, na hora que quiser falar, do tema que quiser falar, nós organizaremos. Sempre é muito bom e importante ouvir professores consagrados, mas também jovens professores. Por isso, o professor Baez, assim que se entusiasmar, também é nosso convidado, e todos os demais. Professora Regina. Primeiramente, os meus renovados cumprimentos pelo webinar de hoje, tanto pela apresentação do Dr. Leslie, como pelas manifestações da maior relevância da professora Alicia, do professor José Luiz Baez e também da professora Roberta e do professor Bruno Dávila. Efetivamente, eu defendo o Supremo Tribunal Federal e acho que a professora Alicia tem toda a razão quando ela elogia a justiça brasileira, quando ela elogia o poder judiciário brasileiro. O problema está não no Supremo Tribunal Federal. O problema está
em alguns dos componentes do Supremo Tribunal Federal. Então, todas as nossas homenagens na área de família, sucessões e biodireito ao ministro Toffoli, que efetivamente tem apoiado e abraçado os argumentos da nossa DEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, em todos os nossos amicus curiae que ingressamos, né, nesses recursos extraordinários de repercussão geral, e o ministro acolhe os nossos argumentos. Sempre acolheu. Todas as nossas homenagens também ao ministro Gilmar Mendes, que na área do direito de família e das sucessões tem mostrado uma capacidade de compreensão e de cumprimento da Constituição Federal, e igualmente ao ministro Lewandowski, que também tem atuado no sentido do acolhimento dos argumentos dos amicus curiae da ADEFAS nesses recursos de repercussão geral. Eu não vou citar outros ministros, né? Há outros que também merecem os elogios, mas a gente é de convir que não são todos que merecem os elogios, e talvez pelo processo de ingresso desses ministros no Supremo Tribunal Federal. A professora Roberta Dremer há pouco postava uma mensagem no bate-papo ou no chat dizendo que saudade dos antigos ministros. Né? Saudade sim, Roberta, mas um trabalho que deve ser feito de mudança do sistema de ingresso no Supremo Tribunal Federal. Numa Suprema Corte não é possível ingressar por indicação. Numa Suprema Corte não é possível ingressar por lobby, data vênia, lobby. Pode acertar, como acertou com, na minha opinião, ministro Toffoli, ministro Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, na área de nosso interesse ou nas áreas de nosso interesse da DEFAS. É aí que eu digo. Como pode não acertar em relação a outros ministros? Então, quando a Roberta lembrou daquele HC, referido certamente também pelo professor Leslie, eu não consegui entrar desde logo porque eu estava numa live da Universidade Tiradentes de Sergipe, propiciada pelo presidente da DEFAS em Sergipe, o professor Chaves. Quando se fala num HC que seria para tratar exclusivamente dos aspectos processuais de uma prisão de médicos abortistas, bastava analisar os aspectos processuais, até para libertá-los pela concessão do habeas corpus. O ministro Barroso resolveu colocar ali Pilatos no credo, ou seja, colocou um argumento absolutamente inapropriado para os aspectos processuais penais em discussão naquele HC, de que antes de 12 semanas não há vida. Quando não há nenhuma comprovação científica, como eu disse em sustentação oral em representação da DEFAS no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública da ação citada até agora, a convite da ministra Rosa Weber, agradecemos até hoje o convite da ministra para participarmos, eu disse com provas científicas, porque fui buscar provas científicas a respeito, que não há nenhuma comprovação científica que o córtex se forma na 12ª semana. Aliás, é lógico, pode se formar antes, pode se formar depois. E outra coisa, quem é que diz que o córtex é o sinal da vida humana? Com 6 semanas, eu mostrei isso na audiência pública, há já toda uma formação humana. É como se víssemos um mini bebê, né? Numa linguagem bem popular. É dito, inclusive pelos estudiosos cientistas da área, que antes da mulher saber que está grávida, antes, portanto, dela ter ideia da gravidez pelo atraso menstrual, se houver um aborto forçado, este ser humano sofre, sente dor. Então, esses argumentos todos levados lá ao Supremo pelo ministro Barroso, data vênia, são totalmente inadequados, inclusive no plano científico.
E é no plano científico que o debate, acho eu, tem que ocorrer. Exatamente para que não venham com argumentos: o Brasil é um Estado laico, a ADEFAS tem cunho religioso, quando não tem. A ADEFAS não tem nenhum cunho religioso. A ADEFAS é uma associação de juristas, sejam ou não católicos, sejam espíritas, sejam protestantes, sejam ateus, sejam agnósticos. Então, o argumento contra o aborto, na minha opinião, e foi o que eu levei em nome da associação para o Supremo Tribunal Federal naquela audiência pública, que está publicada no nosso site da ADEFAS, e espero que assistam até para ouvir as opiniões e as críticas a respeito da sustentação, é de que o elemento é científico. Não há nenhuma prova científica que não exista vida antes da mulher saber que está grávida. Aliás, a prova é exatamente inversa. Então, professora Attalá, era o que eu queria dizer, embora todos saibam que eu seja católica, que eu professe a minha religião, como presidente da ADEFAS, eu respeito todos. A ADEFAS não é uma associação religiosa, é uma associação de juristas pela vida. Muito obrigada. Obrigado, professora Regina. Suas palavras, acho que encerram de uma forma muito boa e ampla os debates que a gente vem tendo na ADEFAS. Efetivamente, eu sou prova desse pluralismo, apesar das minhas convicções religiosas. Nós sempre estivemos de portas abertas e nunca houve qualquer tergiversação em relação à aceitação de juristas de mais diversa ordem, desde que todos discutam urbanamente e apresentem suas posições. É isso que a gente tem tentado fazer. Eu acho que, inclusive, com iniciativas das mais diversas áreas, de amicus curiae, de projetos legislativos e etc. A senhora é prova desse pluralismo. Como a gente já avançou bastante e temos 20 participantes, eu gostaria, então, de declarar encerrado o nosso trabalho hoje, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, principalmente nossos convidados internacionais, professora Alicia, professor José Luiz Baez, professora Maria Regina, né, que, se não me engano, é parente do professor Leslie. Né? Sou comadre do Leslie. Comadre do Leslie, professora Roberta, Andréa Feitosa, nossa aluna do DDP aqui, também, doutora Isabela, doutora Cleide e todos os outros que estiveram conosco. Muito obrigado, boa noite a todos. E mais uma vez, Attalá, lembrando que agora nós teremos um trabalho, como já estamos tendo, precioso comparatístico, e com a professora Alicia como presidente da Comissão Argentina da ADEFAS, empossada na semana passada, reitero. E teremos em breve, não é, professora Attalá, uma grande novidade para todos. Ela será anunciada em muito breve, um trabalho internacional da ADEFAS, certamente com a presença da professora Alicia, do professor Baez, e capitaneado aí pelo nosso professor Attalá. Eu estou só ajudando. E professora Regina, que sem a professora Regina eu não sou nada. Mas a gente tem essa novidade. A gente está bolando aqui, Bruno, Roberta, um evento internacional de cunho de comparação, que vai ser muito legal, a publicação de um livro focado num instituto específico, que eu não vou falar qual é, guardando surpresa para todos. E termino convidando a todos que assistam semana que vem a professora Adriana Maluf falando sobre bioética no nosso webinar. Obrigado e boa noite a todos.